Eu saldo a todos com a paz de Cristo. Que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Esse vídeo é a pedido do nosso amado irmão Ari Cleiton. Ele pede o seguinte: Profecias Finais, faz um vídeo quando puder, falando sobre os tempos de angústia e a grande tribulação, e o que vai estar acontecendo no período dos 1200 dias, e sobre o anticristo. Também é a pedido do nosso amado irmão Lucas, de Santo Inês, do Maranhão. Então, para isso, nós vamos ler um texto do livro Eventos Finais, na página 15, que diz o seguinte: leiamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Leiamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel, porque ele fala do tempo de angústia e nós precisamos entender antes que chegue esse período. No capítulo 12 de Daniel tem o seguinte, no verso 1 diz: naquele tempo levantará-se Miguel, o grande príncipe. Ou seja, quando Miguel se levantar, começa o grande tempo de angústia. Alguns apresentam que Miguel já se levantou, que o Apocalipse 12 já houve seu cumprimento. Mas eu quero ler aqui no Primeiros Escritos, no capítulo, o selamento, o que diz o Espírito de Profecia. Vamos lá? Primeiros Escritos, na página 36, diz o seguinte: outro sim, que Miguel não se levantará, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começará. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Aqui está dizendo, outro sim, que Miguel ainda não se levantará. Está dizendo que quando Miguel se levantar, então será derramada as 7 últimas pragas. Então, quando Miguel se levantar, as 7 últimas pragas cairá. Isto prova que Miguel ainda não se levantou. Miguel de Daniel, capítulo 12, verso 1. As nações estão se irando agora, como está descrito em Daniel, capítulo 11. Também no livro Serviço Cristão, falando dessas guerras de Daniel, capítulo 11, diz o seguinte, que as profecias sobre as guerras de Daniel 11 quase atingiram o seu cumprimento completo. Então, mais uma prova que Daniel 12 é para o nosso tempo. Se ainda não se cumpriu, nem Daniel 11 está se cumprindo agora. As nações estão se irando agora. Mas enquanto o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, estiver no santuário celestial, as pragas não cairão. Mas quando ele se levantar, aí sim as pragas começará a cair. Muito bem, nosso amado irmão pede o seguinte, para que nós falamos sobre o tempo de angústia. Eu quero dizer a todos que existe 2 períodos do tempo de angústia. O primeiro, chamado de o pequeno tempo de angústia, o qual está escrito no Primeiros Escritos, na página
33. Lá diz o seguinte: vi que Deus tinha filhos que não reconhecia o sábado e não o guardava. Eles não havia rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para programar o sábado mais amplamente. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podia refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Então, esse período, ao início do tempo de angústia, é o pequeno tempo de angústia, o qual está descrito em Daniel capítulo 11. Nós vamos analisar na Bíblia, primeiro, esse pequeno tempo de angústia. Depois, nós vamos falar do grande tempo de angústia, de Daniel capítulo 12. Porque o pequeno tempo de angústia, ele é antes que Miguel se levanta. Ele é quando sair o decreto dominical mundial. Inicia-se o pequeno tempo de angústia de 1290 dias. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ou seja, 30 dias que sai o decreto dominical mundial, o povo de Deus recebe a chuva seródia e sai para programar a mensagem do sábado mais amplamente. Isso nós vamos entender agora na Bíblia. É no capítulo 11 de Daniel. No capítulo 11 de Daniel diz o seguinte. Aqui no capítulo 11 e no verso 22, diz assim: as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Aqui no verso 22 está dizendo que vai ser tirado, quebrantado o príncipe da aliança. Ou seja, será tirado a liberdade religiosa, porque o príncipe da aliança é Cristo. Então, quando será quebrantado o príncipe do concerto, está mostrando que vai ser tirado a liberdade religiosa, porque nós sabemos que o príncipe do concerto é Cristo, e Cristo está no céu. Então jamais vai ser quebrado, jamais será quebrado Cristo, mas sim será quebrado a liberdade religiosa. Isso se dará com o decreto dominical nos Estados Unidos. Mas aqui ainda não começou o pequeno tempo de angústia, pois só começará o pequeno tempo de angústia quando sair o decreto dominical mundial. Pequeno tempo de angústia daí, já do decreto dominical nos Estados Unidos. Mas realmente só passa a ser o pequeno tempo de angústia mesmo é quando sair o decreto dominical mundial. Então nós vamos agora para o verso que mostra a saída do decreto dominical mundial. Antes desse verso, a gente vê aqui no verso 25, falando sobre guerras. Ali os Estados Unidos com o Rei do Sul, os Estados Unidos com o Rei do Norte, ali fazendo aquelas guerras para, por fim, ter domínio sobre todos os países do mundo. E no final colocará o decreto dominical mundial para todos os países, o qual se dará no verso 31, a chegada do decreto dominical mundial. Vamos ler o verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui o decreto dominical mundial. Profanarão o santuário, ou seja, tirarão o diário, tirará o santo sábado das
santa lei de Deus e colocará a lei dominical, que é a abominação desoladora. O decreto dominical para todos os países do mundo. E é aqui que começa o pequeno tempo de angústia de 1290 dias literais. Vamos continuar o texto. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, como está escrito no primeiros escritos, na página 33, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo e saímos para pregar a mensagem do sábado mais amplamente. Como está escrito aqui no verso 32. O povo de Deus se tornará forte e ativo, isto é, com a chuva seródia. O poder do Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo cairá sobre o seu povo ao início do tempo de angústia, que é 30 dias após o decreto dominical mundial. O povo de Deus ficará cheio do Espírito Santo, receberá a chuva seródia e fica forte e ativo para proclamar a última advertência contra a besta e sua imagem contra o seu sinal. Vamos para o verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por algum tempo. Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se unirão a eles com lisonjas. Então aqui está dizendo que os sábios entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro por algum tempo. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Ou seja, vai ser um tempo muito difícil. O pequeno tempo de angústia, para o povo de Deus programar a mensagem do sábado mais amplamente, eles serão proibidos de comprar e vender, a menos que abandona a sua fé, deixando de guardar o santo sábado para guardar o domingo. Esta será a primeira multa, o qual está escrito aqui no verso. Depois, se eles não quiserem abandonar, mesmo sem poder comprar e vender e permanecer guardando o santo sábado, eles serão presos. E finalmente cairão a espada. Vem a pena de morte para todos aqueles que não quiserem guardar o domingo, que é a marca da besta. Vamos ler o verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda num tempo determinado. Então, neste tempo é o tempo da prova para os sábios, para serem provados e embranquecidos até o tempo do fim. Então, irmãos, este é o pequeno tempo de angústia que se iniciará na saída do decreto dominical mundial. O decreto dominical mundial virá só depois que sair o decreto dominical nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos conseguirem a supremacia através do papado, conseguir dominar todos os países do mundo, isso dará uns 3 anos depois do decreto dominical nos Estados Unidos, então virá o decreto dominical mundial. E então sim, começa aquele período, podemos dizer, bem forte, do pequeno tempo de angústia. Então, aí se cumpre o que está escrito no primeiros escritos, na página 33. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, que é 30 dias após o decreto dominical mundial, o povo de Deus receberá a chuva seródia. E sairão com o rosto iluminados, e com santa consagração, pregando a mensagem do terceiro anjo, que é a obediência a todos os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. E uma advertência
de misericórdia para os habitantes do mundo, também para não adorar a besta, que é o papado, nem a sua imagem, que é a união das igrejas, que é o ecumenismo, e nem receber o seu sinal, que é a guarda do domingo, como se fosse o santo sábado. O decreto dominical é a marca da besta. Então, do verso 35 até o capítulo 12 de Daniel, ali é o pequeno tempo de angústia. Um período de 1290 dias, o período que o papado está dominando sobre a terra. Nesse período, o povo de Deus fará milagres. Nesse período também, que está sendo pregada a última advertência, Satanás personificará a Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Ele virá, enganará a muitos. E aparecerá em várias cidades. E igual a descrição dada a João no capítulo 1 de Apocalipse, do verso 13 ao verso 15. Ali, Apocalipse 1, verso 13 e verso 15, ali é uma descrição do Filho de Deus, pois Satanás personificará, igual está aquela descrição, e milhares de pessoas, os adoradores da besta e da sua imagem, se curvará perante esse falso Cristo. Ele abençoará as pessoas que guardam o domingo e incita a massa para perseguir os que guardam o santo sábado, pois ele declara que aqueles que guardam o sábado estão blasfemando de seu nome. E as pessoas, acreditando que ele é o Cristo, passam a perseguir os que guardam o santo sábado. Então, esse é o período, o pequeno tempo de angústia. Isso se dará, todos esses acontecimentos se dará com o Papa Francisco. Ele é a besta. E nesse período virá o anticristo. O próprio Satanás personificando a Cristo. E os dois, tanto o Papa Francisco como o Satanás, trabalharão juntos neste último engano. Mas o mundo todo, como a Bíblia diz, será enganado. Tanto o Papa Francisco está enganando, como o próprio Satanás está personificando a Cristo. Então, agora nós vamos ler no capítulo 12, para falar do grande tempo de angústia. O grande tempo de angústia, ele se inicia quando, vamos ver no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que fora achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então está dizendo que quando Miguel se levantar, vai começar o grande tempo de angústia. E depois do grande tempo de angústia, vai haver o livramento do povo de Deus. E depois, nesse mesmo livramento, ocorre a ressurreição dos mortos. Mas ainda não é a primeira, mas sim uma ressurreição parcial, que é de justos e ímpios. E no verso seguinte diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, nesse período, o verso aqui diz, o verso 3, diz que nesse período acabou agora a perseguição para o povo de Deus, porque os que ensinaram a muitos a verdade agora estão brilhando como as estrelas sempre eternamente. Então, o grande tempo de angústia começa quando Miguel se levantar. Então, as 7 últimas pragas cairá. Nesse período, encerra
a mensagem do terceiro anjo. E começa a cair as 7 últimas pragas. Sai o decreto de morte para matar todos os que guardam o sábado num só dia. Só que nesse período não vai mais morrer nenhum servo de Deus. Porque como o evangelho já foi encerrado, o seu sangue agora não é mais semente para outros se converterem. Porque não tem mais graça. A porta da graça se fechou quando Miguel se levantou. Então, nesse período, o povo de Deus foge das cidades e vilas e vão para as cavernas, montanhas e florestas. E lá, escondidos por causa do decreto de morte, que saiu para matar todos eles, a menos que abandone o santo sábado e guarde o primeiro dia da semana. Os ímpios começam a triunfar já sobre eles. Diz, cadê? Se vocês são os únicos servos de Deus, são o único povo que obedece a Deus, porque o vosso Deus não livra vocês das nossas mãos. Então, na hora do maior aperto, ocorre o livramento do povo de Deus, o qual está descrito no verso 1. Desse próprio livramento ocorre a ressurreição do verso 2. E desse período, o povo de Deus, que ensinaram a muitos no pequeno tempo de angústia, nesse tempo está brilhando como as estrelas sempre eternamente. Então, no verso 6 vem a pergunta do capítulo 12, mas primeiro nós vamos ler no verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então vem a pergunta no verso 6. Quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilha? As maravilhas do verso 1 de Daniel 12. Que Miguel se levanta, grande tempo de angústia e livramento do povo de Deus. Então vem a resposta no verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a distribuição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então a resposta veio. Isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias. Quando acabar a distribuição do poder do povo santo. Em algumas tradições fala dispersão, outras fala até destruição. Mas o correto é, o original é distribuição. Então, quando acabar a distribuição do poder do povo santo, isto é, a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, o Espírito Santo derramado em porção dobrada do que caiu no dia dos discípulos, ou seja, será 1260 dias de chuva seródia. O povo de Deus passará 1260 dias pregando, dando o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, com o rosto iluminado, cheio do poder do Espírito Santo. Então, aqui está mostrando, está respondendo a pergunta do verso 6. Quando se cumprirão estas maravilhas que Miguel se levanta? Tempo de angústia e livramento do povo de Deus? Então vem a resposta no verso 7. Depois de 1260. Então vem a resposta no verso 7. Depois de 1260 dias. O período da distribuição do povo de Deus. O povo de Deus vai passar 1260 dias recebendo o Espírito Santo em porção dobrada, com o rosto iluminados, a resplandecer de santa consagração, apressa-se de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes
será dada a última advertência contra a besta e contra a sua imagem e contra o seu sinal. A besta, o papado, a imagem, o ecumenismo, a união das igrejas, o sinal, o decreto dominical. Então, quando isto acontecer, a resposta é essa. Então Miguel se levanta e virá o grande tempo de angústia e o livramento do povo de Deus. Mas Daniel, ele não entende. Então é dado a resposta no verso 11 para ele. Diz o seguinte, verso 11 do capítulo 12. Depois do tempo em que o diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então é dado a resposta para Daniel. Daniel, desde quando o diário for tirado, ou seja, a santa lei de Deus ser anulada por todas as nações e colocar a abominação desoladora, que é a lei dominical, para todos os países do mundo, então haverá 1290 dias para Miguel se levantar e vir o grande tempo de angústia e o livramento do povo de Deus. Então, desde que quando saiu o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, só haverá 1290 dias literais para a porta da graça se fechar, que ocorrerá no período que Miguel se levanta. Então virá o grande tempo de angústia e o livramento do povo de Deus. E no verso seguinte diz: bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Esse 1335 dias começa com o mesmo 1290 dias. Mas por que bem-aventurados? Porque aqueles que esperam em Deus, mesmo em face de perseguição, sai o decreto de morte para matar todos os guardadores do sábado num só dia. Mas eles, com fé em Deus, espera e chega até o período do livramento do povo de Deus. O livramento do povo de Deus é no fim dos 1335 dias. Ou seja, quando Miguel se levantar, começar as 7 últimas pragas cair sobre a terra, então nesse período começa o grande tempo de angústia, que é de 45 dias, que finaliza com os 1335 dias de Daniel 12 e o verso 12. Então, eis aí o vídeo para o nosso amado irmão que fez o pedido, o irmão Alicleuto e nosso irmão Lucas. Concluindo e recapitulando, eu quero deixar a mensagem o seguinte: sai o decreto dominical nos Estados Unidos. Foi o que eu apresentei no início do vídeo. Isto mostra no capítulo 11 de Daniel e o verso 22. Ali é o decreto dominical nos Estados Unidos, quando ser quebrado o príncipe do concerto, que é ser tirado a liberdade religiosa. No verso 31 do mesmo capítulo 11, ali é o decreto dominical mundial, o início do tempo de angústia, o pequeno tempo de angústia. E no capítulo 12 de Daniel, ali começa o grande tempo de angústia, o qual durará 45 dias. Então chega o livramento do povo de Deus. E os que ensinaram a muitos a verdade brilharão como as estrelas, eternamente, sempre a brilhar. Porque houve o livramento e Cristo aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória para levar para o céu todos aqueles que permaneceram fiel à sua verdade.
Então, muito obrigado, amados. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.